Agora sim, graça e paz, queridos. Como é bom louvar o Senhor, né? Aleluia, coisa boa. Queridos, eu quero começar com uma pergunta bastante séria para vocês. Levanta a mão, quem aqui é um super-herói? Ninguém é um super-herói? Acho que não tem nenhum super-vilão. Pode se denunciar. E se você é um super-herói, levanta a mão. Ninguém? Ah, então tá bom. Só para a gente ter certeza, né? Queridos, o que torna alguém um super-herói? Ninguém sabe, ninguém vê filme da Marvel aqui agora. Ninguém viu Batman, Homem-Aranha. O que torna alguém um super-herói? Poderes. Poderes tornam os heróis da ficção super-heróis, né? Normalmente é basicamente poderes, né? Adquirem das diversas formas que a gente possa imaginar, mas para alguém ser um super-herói, ele tem que ter poderes ou ele tem que ter dinheiro, certo? Batman e Homem de Ferro que o digam, então ele tem que ter uma das duas opções, certo? Não conheço nenhum outro super-herói fora isso, ou ele tem dinheiro ou ele tem poder. Mas deixa para lá, né? Outros assuntos. A gente vive hoje na era dos heróis, digamos assim, né? Acho que já fazem uns 10, o pessoal que gosta mais do que eu aí, 10, 15 anos que vem essa leva de filmes aí de heróis, né? Mais ou menos isso? Quem gosta? É? Acho que é isso, né? Uns 10, 15 anos mais ou menos, que vem vários filmes sobre heróis, que falam sobre heróis, sobre, enfim, junta lá tudo, né? As trilogias e tudo mais, e as junções que tem de um herói aparecendo no filme de outro e tudo mais. Já fazem alguns anos que vem vindo essa leva de filmes de heróis, e isso nos faz pensar o que é ser, né, um super-herói, ou isso fica no imaginário das crianças, principalmente, sobre o que é um super-herói, né? E eu acho que todos nós já tivemos os nossos heróis, os super-heróis da infância. Os meus super-heróis favoritos quando eu era criança eram os Power Rangers. Eu amava os Power Rangers, principalmente o Power Ranger azul. Eu era muito fã dele. Não sei qual era o seu, se você também gostava, acredito que você goste de alguns também. Talvez os mais novos sejam outros, os mais velhos sejam, sei lá, o Jiraiya, ou não sei, algum outro aí mais antigo né, das épocas ali, que daí vai entregar quem você é, não precisa falar agora. Mas cada um teve o seu herói, né, de estimação ali. Teve o herói que gostava, que imitava, que brincava quando era criança, talvez, alguma coisa assim. Quantas tardes eu lembro que eu saía correndo lá pelo pátio de casa, fingindo que eu era um Power Ranger lá e pulava de um lado para o outro e brincando e tudo mais. Acho que todos nós já fizemos coisas do tipo e já brincamos sobre isso, né? E aí a gente fingia que tinha as mais diversas forças, né? De pular longe, de, sei lá, telecinese, igual tem alguns que pensava e acontecia e tal. Ou, enfim, diversos poderes que a gente possa imaginar que o nosso herói tinha, a gente ia lá e imitava, fingia que tinha também. E brincava sobre isso, e, enfim, tinha toda a nossa diversão ali sobre isso, e fingia muito tempo sobre isso. Eu até coloquei aqui, mas não vou falar, eu ia pedir para levantar a mão quem era fã do Popeye, mas acho que ia ficar muito assim na cara, aí eu vou pular aqui, estão levantando a mão aí, viu? O pessoal corajoso aí, ó, os fãs do Popeye. Valéria falou, deixa quieto, não fala nada. Então, né, bastante gente aí que gosta de heróis, alguns, como vocês podem ver, um pouquinho mais velhos. Com o tempo a gente cresce e vai percebendo que heróis não existem, infelizmente, né? E a gente percebe que a gente não tem aqueles superpoderes que a gente achava, tinha quase certeza que tinha, assim, né? Quantas crianças já quebraram o braço pulando de alguma janela para tentar voar, né? Então a gente acaba descobrindo que, na verdade, a gente não tem aquele superpoder que a gente achou que tinha. Basicamente, super-heróis têm poderes. Mas você tem certeza que você não é um super-herói? Tem certeza absoluta, assim, não, eu não tenho poderes. Todos têm certeza? Ninguém quer mudar o voto ainda? Não? Então tá bom. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero dizer que você é sim um super-herói, que você tem poderes. E eu quero falar sobre esses poderes que você tem. E eu quero mostrar para você que você não é só um cristão, mas você é pula para frente ali, outro lado, um super cristão. Todos nós somos super cristãos. E eu quero mostrar para você por que você é um super cristão. Na nossa vida de fé, na nossa jornada de fé, chega um momento de decisão, né? Claro que desde que a gente começa a ouvir sobre a palavra de Cristo e começa a entender sobre a salvação, começa a receber essa informação sobre o que é crer em Cristo e tudo mais, é uma caminhada longa,
Mas chega um momento de decisão, chega um momento de falar, pô, eu quero isso, eu decido seguir a esse Jesus, eu decido aceitar esse Cristo, e a gente toma a decisão então de se converter, de se batizar, como a gente viu aqui agora, entrega dos certificados, semana passada, como foi bonito ver nossos 3 irmãos se convertendo. É uma caminhada até chegar esse momento, mas esse momento chega. O momento da conversão, o momento de aceitar a Cristo, o momento de dizer sim para aquilo que a gente ouviu. Para alguns é muito radical, é rápido assim, né? Um processo bem curto. Para outros é uma caminhada um pouco mais longa, um pouco mais demorada, um pouco mais racional, um pouco mais de diálogo, de explicação e tudo mais. Mas esse momento chega para todo mundo, certo? Ou de dizer sim, definitivamente, ou de dizer não, que não quer seguir isso. Mas aqui a gente vai tratar sobre quem diz sim para essa mensagem. Quase todo herói que a gente conhece, ou que a gente vê aí da ficção, tem um pai muito poderoso, certo? Se você for fazer um exercício mental aí, uma boa parte dos heróis da ficção, o pai ou ele é um deus de algum planeta, ou ele é um guerreiro poderoso, um herói valente, enfim, sempre é um personagem muito forte, muito importante, né, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos. Não todos, claro, mas uma grande parte, grande maioria, a gente poderia dizer, dos heróis tem um pai que é o cara, que é muito forte, que é muito importante, que tem uma grande força, um pai ou uma mãe, né? E aonde isso nos leva? O primeiro poder que nós temos. Vamos abrir nossa Bíblia em João 1. João 1, versículos 10 a 13. Todos já acharam? Eu vou ler em 2 versões, tá, queridos? Primeiro na NVI. Ele vai dizer assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Na revista atualizada, ele vai falar assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus, Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, né? Se a gente for fazer um estudo sobre esse versículo, a gente vai lá para o Gênesis, né? Na criação, onde Deus dizia que haja isso, que haja aquilo, esse verbo que a gente faz acontecer, essa criação. Então isso está vinculado lá no início com o Gênesis. Cristo é esse verbo, Cristo é essa palavra de ação que faz acontecer. Ele é isso. Cristo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu ou não o recebeu. O mundo foi feito por intermédio dele, mas não o reconheceu enquanto ele estava conosco, não o conheceu novamente. Não reconheceu que Cristo era o enviado por Deus, que Cristo era essa palavra, esse verbo. Cristo se tornou esse verbo, se fez carne, porém o mundo não reconheceu que ele era o Criador. Mais do que isso, ele veio para o seu povo. Os estudiosos dizem que a ideia aqui é realmente lá para a Palestina, para aquela região onde ele era considerado ali, né, já como Senhor, como Deus, já era conhecida a palavra de Deus, principalmente entre os judeus. Então os estudiosos dizem, Cristo veio para o mundo, mas mais do que isso, ele veio para o seu povo específico na terra, ele veio para aqueles a quem ele já tinha separado de antemão, e esse povo que já tinha sido separado, esse povo que já era o povo de Deus, não o recebeu, não o reconheceu como Deus, não o reconheceu como Filho de Deus, como salvação, não o recebeu então aqui na terra, e Jesus então não foi aceito pelo seu povo, não foi aceito por aqueles que ele havia de antemão já selecionado e escolhido. Contudo,
e essa palavra é muito importante aqui, os professores não me corrijam se eu estiver errado, mas é uma conjunção adversativa que indica oposição. Ou seja, é o contrário do que ele estava falando até agora ali. Essa conjunção adversativa, esse contudo, vai dizer: se os meus não me recebem, se o meu povo não me recebe, se aqueles que eu escolhi de antemão não me recebem, há quem me receba, certo? E existem outros que vão me receber. E isso aconteceu, né? Por isso nós estamos aqui, nós não somos o povo lá da Palestina, entre os judeus escolhido, o povo selecionado, mas nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Contudo, se os seus não o reconhecem, diz o texto ali, contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder. Opa! Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. E o texto diz mais, vejam como esse poder é poderoso, porque ele fala que ele não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ou seja, de agora em diante, você pode dizer que você veio, né, da vontade de Deus. Deus quis que você existisse e você existe. Deus quis que você estivesse no mundo e por isso você está no mundo. É vontade de Deus para a sua vida. Não é mais desejo, não é mais vontade de alguém, de algum outro, mas é desejo de Deus, é propósito de Deus para a sua vida. E esse é o primeiro poder. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. E a partir de agora, se alguém fala, quem que é o teu pai ou quem que é a tua mãe, tu pode falar, Deus. Deus é meu pai. Não, mas o teu pai de verdade? Não, Deus é meu pai de verdade. Ele é o meu pai. E a partir de agora, você pode dizer isso, Deus é meu pai. Que milagre poderoso. E lembra nas histórias em quadrinho que a gente precisa ter um pai que é poderoso para a gente também ser o herói? Tem pai mais poderoso que esse? Não tem um pai mais poderoso que esse. Então, o primeiro pré-requisito está cumprido, certo? Ter um pai poderoso. Nosso pai é poderoso, amém? Nosso pai é poderoso. Você nasceu simplesmente porque Deus quis, e Deus é um pai poderoso. Deus é um pai que nos ama. Contudo, todo herói que se preze tem uma boa arma, certo? A gente tem aí, sei lá, o Capitão América com o escudo, tem o Thor lá com aqueles 2 machados dele, um melhor que o outro. Tem, sei lá, o Homem-Aranha com a teia. Todo bom herói ele tem a sua arma ali, né? Que ele pode lutar com ela. Normalmente essa arma é uma arma poderosa também, que tem algum poder, que tem alguma coisa assim de diferente, né? Que causa alguma coisa diferente. E o herói, para ser bom, ele tem que ter ali as suas ferramentas, as suas armas poderosas para poder lutar. Acho que vocês já entenderam, né, onde é que eu estou chegando aqui com essa parte, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, versículo 17, vai dizer o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos uma espada como arma, certo? Então, a arma a gente já está garantida a nossa arma, que é essa espada, essa palavra de Deus. Mas a espada, essa arma, ela tem que ter poder, né? Ela tem que ter alguma coisa de diferente. Se é só uma espada, não tem muita coisa ali de importante. Então agora vamos abrir em Romanos 1. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. Nós temos uma espada que é o Evangelho. E esse Evangelho tem poder.
Esse evangelho tem poder. E qual que é o poder dele? Poder de salvar, de trazer salvação. Esse é o poder dele. O evangelho tem poder. E existe nessa espada, então, um poder que Deus colocou. O poder dele, da vontade dele, do propósito dele, daquilo que ele quer. O nosso Pai colocou poder na nossa espada, na nossa arma, né? Naquilo que a gente tem. E essa arma, essa espada, ela tem poder para salvar, ela tem poder para trazer salvação para a humanidade, ela tem poder para nos mostrar aquilo que é certo e o que é errado. Antigamente, quando alguém cometia um pecado, quando alguém fazia alguma coisa errada, tinha alguma atitude considerada errada, ou enfim, alguma atitude que fosse contrário àquilo que acreditava ser certo, a forma de punir essas pessoas, para alguns casos, era com um vexame, com a vergonha pública, né? Vocês devem ter ouvido alguns casos aí, já devem ter ouvido talvez na Bíblia, alguma coisa assim de alguém ser cuspido, ser açoitado, enfim, né? Tirar a roupa dele, ter que caminhar no meio de todo mundo e tal. Já ouviram alguma coisa assim sobre alguém? Vocês conhecem alguém assim? Acho que já, né? Então, isso acontecia muito normalmente naquela época, né? O vexame público, enfim, contrariar o que era considerado certo na época. O que Paulo está falando aqui? Eu não tenho vergonha do Evangelho, mesmo que aconteça comigo aquilo que aconteceu com Cristo, mesmo que eu seja açoitado, mesmo que eu seja despido, mesmo que eu seja cuspido, mesmo que aconteça comigo tudo isso, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha desse Evangelho. Esse Evangelho não me traz vergonha, mesmo que eu passe por essas situações. Por quê? Porque ele tem poder. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para trazer salvação para as pessoas. Esse evangelho tem poder, essa espada que a gente carrega, ela tem poder para salvar, ela tem poder para trazer salvação. Por isso eu não me envergonho desse evangelho. Por isso eu não tenho vergonha de falar sobre esse evangelho. Por isso eu não tenho vergonha de enfim, de tirarem sarro de mim por causa desse evangelho, de me acharem estranho por causa desse evangelho, de, enfim, falarem seja o que for contra mim por causa desse evangelho. Eu não me envergonho, é isso que Paulo está falando. Eu não me envergonho porque esse evangelho tem poder para trazer salvação, poder para salvar as pessoas. E essa espada, queridos, para a gente entender um pouquinho melhor o quão poderosa ela é, o quão afiada ela é, vamos abrir ali em Hebreus 4:12. Essa espada é uma espada um pouco diferente das outras conhecidas, né? Porque Hebreus 4:12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva. Opa, essa espada então é uma espada viva. Ela não é uma espada de metal e ferro como a gente conhece, mas é uma espada viva. E eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vejam o quão afiada essa espada é. Ela não simplesmente separa as juntas e medulas, como as outras fazem, que também podem fazer, mas ela chega a penetrar a ponto de saber e julgar os seus pensamentos e as suas intenções. É uma espada super afiada que vai onde nenhuma outra vai. Uma espada super poderosa que chega onde nenhuma outra chega. E pode trazer as espadas de todos os heróis da ficção para lutar contra essa espada, e elas vão perder, elas vão quebrar, elas vão ficar para trás na questão afiação. O cara que fez essa espada, ele era o cara em fazer espadas. E ele fez a espada mais afiada que existe. Ela chega onde nenhuma outra chega. Ela chega até o ponto de entender os seus pensamentos e julgar os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Ela chega onde nenhuma outra espada pode chegar. Você conhece algum herói que tem uma espada desse jeito? Ou algum herói que tem uma arma desse jeito? Que pode dar salvação? Que pode julgar o que você pensa? Que pode julgar as suas intenções? Não, né? Nenhuma arma que chegue a esse ponto. Mas para aqueles que são fãs de filmes, existe uma frase de um filme específico, não coloca ainda, espera ali, que é o filme do Homem-Aranha, e o tio Ben, para quem sabe lá, né, que é o tio do Homem-Aranha e tal, ele fala uma frase para o Homem-Aranha que é famosíssima,
Quem sabe qual que é essa frase aí? Ó, o Eliseu tá ligado. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Viu só? Bonita frase, né? Pode colocar lá agora. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esse último poder, queridos, que eu vou falar agora, é um poder que a gente tem recebido constantemente e ele traz para a gente uma responsabilidade enorme, tremenda, imensa, que não tem como dizer. O Werner quase estragou essa parte aqui semana passada, que ele começou a falar sobre isso, eu pensei, ixi, pronto, né? Vai acabar com toda a pregação. Não, mas é o Espírito dirigindo, né? Glória a Deus por isso. Atos 1:8. Talvez alguns já vão lembrar, mas vamos abrir lá. Atos 1:8. Mas receberão... Está fraco, queridos. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Querido, você já imaginou ter o próprio Deus dentro de você, o Criador de tudo, o cara mais poderoso de todo o universo Marvel ali, que ninguém consegue combater contra ele, não tem chance, só dele querer os heróis somem e acabou e pronto, não tem história. O mais poderoso de todos os poderosos vive dentro de nós, o Espírito Santo vive dentro de nós. E esse Espírito vem como poder, mas ele traz uma grande responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Qual é a nossa responsabilidade? Ser testemunhas desse poder. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de sermos testemunhas do Senhor em todos os momentos, em todos os lugares que a gente for, em todo o tempo, em toda parte. Não existe um momento onde você não precise ser testemunha. Em um dos filmes, para quem gosta aí do Homem-Aranha, o Eliseu fica ligado lá de novo, do Homem-Aranha, de novo, ele decide não ser mais o Homem-Aranha. Vocês lembram desse filme aí? E o que acontece com ele? Ele vai aos poucos perdendo o poder, não consegue mais pular tão longe, não consegue mais subir nas paredes, não consegue mais jogar teia e tal, ele vai perdendo os poderes dele. Isso acontece porque ele resolve não ser mais o herói, resolve não usar mais os seus poderes, resolve não ajudar mais ninguém. Ele desiste, né, de ser o Homem-Aranha e ele vai perdendo então os seus poderes conforme ele deixa de usá-los. E a gente podia fazer um paralelo aqui, né, uma licença poética, digamos assim, sobre a nossa vida de fé. O quanto você tem colocado em prática os seus poderes? Eu já falei sobre três poderes aqui que nós temos. Você tem colocado em prática os poderes que você tem? Você tem atuado com esses poderes? Você tem sido testemunha? Você tem manuseado a sua espada? Um herói que não manuseia a espada, que não treina com a espada, ele não vence, né? Ele não se torna um herói. Você tem usado o poder que você tem da espada, da palavra de Deus? Você tem aproveitado o poder desse Pai que você tem? Você tem usado o poder de ter o Espírito Santo para ser testemunha? O quanto você tem aplicado as suas habilidades poderosas? O quanto você tem colocado isso em prática? Ou você está sendo igual o Homem-Aranha lá no filme, que está deixando elas de lado, e quem sabe aos poucos você está perdendo os seus poderes, você está deixando Deus de lado, você está deixando de testemunhar sobre esse Deus, você está deixando de colocar em prática os seus dons, os dons que Deus deu para você quando o Espírito Santo veio sobre você, e você não tem atuado com eles, você não tem realmente usado eles para o reino de Deus, não tem atuado na igreja com esses dons que Deus deu, com esses poderes que a gente tem. Será que a gente está sendo igual ao Homem-Aranha e aos poucos a gente está então perdendo os nossos poderes, quem sabe a ponto de um dia se desviar, de um dia sair, deixar Deus de lado? Quanto mais a gente pratica esses poderes, quanto mais a gente pratica as nossas habilidades da fé, mais fáceis elas vão se tornando, mais práticas, mais sensível nós nos tornamos àquilo que Deus quer, queridos. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente está atento àquilo que Deus espera e àquilo que Deus quer de nós,
melhor a gente atua com os nossos poderes, com as nossas armas, com aquilo que Deus nos deu, melhor a gente faz a vontade do Senhor. A Bíblia fala, receberão poder e serão minhas testemunhas. Ela não fala, se quiser vocês podem ser, ela não fala, pode ser que se tornem, ela não fala, depende, né? Ou tentem tornar-se. Ela não dá uma opção aqui, queridos. Ela fala, serão. Receberão poder e serão minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Essa é a vontade de Deus. Sejam testemunhas daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Talvez você não tenha o dom de evangelizar, talvez você não tenha o dom de falar, talvez você não tenha, enfim, algum dom prático nessa área, mas talvez você tenha o dom de amar as pessoas, de receber as pessoas. Você tem o dom de poder falar sobre a sua vida. Você pode explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas sobre aquilo que Deus fez na sua vida. E isso transforma, queridos. Isso é ser uma testemunha. Testemunhar sobre aquilo que Deus faz na sua vida, sobre aquilo que Deus faz na nossa comunidade, sobre tantas coisas que a gente tem para falar sobre esse Deus maravilhoso. Se eu fosse falar os meus testemunhos, eu ia ficar a noite inteira aqui falando sobre os milagres que Deus fez na minha vida, ia chorar várias vezes, com certeza. E a gente tem tanta coisa, queridos, que Deus faz por nós. Ser testemunha não envolve um dom de evangelismo, não envolve um dom prático de alguma área que vai trazer pessoas para Cristo. Não, ser testemunha é falar da tua vida, é falar do quão bom Deus é para você, é falar sobre esse amor poderoso de Deus, é falar que você é um super-herói da fé, um super-cristão, porque você recebe esses poderes de Deus, o poder de ser filho de Deus, o poder da palavra, essa espada poderosa que traz salvação. Você recebe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e a gente pode atuar com esses poderes. Você pode não ser um evangelista, mas você é uma testemunha. Você é uma testemunha daquilo que Deus faz na sua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Coloque os poderes que você recebeu em prática, queridos. Atue com esses poderes que você tem recebido, com aquilo que Deus tem te dado. Coisas práticas, coisas simples que a gente pode ver que Deus nos dá esses poderes. E a gente tem uma responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você é uma testemunha, você tem o dever de testemunhar. Se Deus te escolheu, se Deus mandou sobre ti o Espírito Santo, você tem o dever de ser testemunha. E a gente pode entender agora que a gente tem alguns poderes, né? Tem ou não tem? Tem, né? Então eu quero repetir a pergunta lá do início. Alguém aqui, eu vou mudar só a expressão, alguém é um super cristão? Levanta a mão. Amém. Nós somos super cristãos, porque nós temos poder. Acho que o poder de nenhum daqui é ter dinheiro, mas a gente tem esses outros 3 poderes aqui, que Deus nos dá, com amor, com alegria, e Ele nos dá de presente, de graça, e a gente tem acesso a esses poderes facilmente, e nós nos tornamos super cristãos. E então a minha última pergunta é, vamos ser juntos super cristãos? Vamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado, o poder que Ele tem nos colocado nas mãos, e vamos juntos, então, sermos testemunhas desse amor de Deus às pessoas. Amém? Quero orar com vocês. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor, tão gracioso, Pai. Que o Senhor nos escolhe, Senhor, pessoas fracas, pessoas simples, pessoas que para nós, para a nossa visão, Senhor, nós não temos nada, não somos nada, Senhor. Mas o Senhor nos enxerga, Pai. O Senhor nos vê, o Senhor nos escolhe. E o Senhor nos dá poderes, Senhor, poderes inimagináveis, Senhor, mais poderosos do que qualquer um que a gente possa achar, que a gente possa ver nos desenhos, nos filmes, na televisão, Pai. O Senhor nos dá o poder de sermos Teus filhos, Senhor. O Senhor nos dá o poder da palavra, Senhor, que traz salvação às pessoas. O Senhor nos dá o poder de receber o Teu Espírito sobre nós, Pai. E o Senhor nos escolhe como Suas testemunhas, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude com intrepidez, Senhor, com coragem, Pai. Que o Senhor nos desafie, Senhor, a colocar esses poderes que Tu nos dá em prática, Senhor. A buscarmos cada vez mais a Tua palavra, Senhor, a nos enchermos desse Espírito, Senhor, que nos dá esse poder de testemunhar, Senhor, e que sejamos mais e mais cheios de Ti, Senhor. Que sejamos mais e mais, Senhor, desafiados a colocarmos em prática aquilo que Tu tens para nós, Pai. Que sejamos Tuas testemunhas para esse mundo que tanto precisa da Tua salvação, Pai. Que tanto clama pela Tua salvação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos sensíveis, Deus,
Nos ajuda a estarmos atentos, Senhor, a vermos a necessidade dos outros, Senhor, a testemunharmos sobre Ti, Senhor, e a mostrar sobre a Tua salvação, sobre a Tua paz, sobre o Teu amor que é derramado sobre cada um, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dê coragem, Pai. Coragem para colocar em prática, Senhor, esses poderes que Tu nos dá à disposição, Senhor. E que sejamos mais e mais sensíveis ao que o Senhor quer de nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és um Deus tão bom, Senhor, tão gracioso, Senhor. Te agradecemos mesmo, Senhor. E eu te peço, Pai, que durante essa semana, Senhor, a gente já possa colocar em prática, Senhor, tudo que o Senhor nos dá, Senhor, que a gente já consiga atuar com os nossos poderes, Senhor, com as nossas habilidades, Deus, e que Tu toque no coração e na vida de cada um aqui, Senhor, para que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor, que seja uma semana onde a gente se achega a Ti, Senhor, onde a gente treina com a nossa habilidade de espada da Tua palavra, Senhor, onde a gente está atento, Senhor, à ação do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado que Tu és um Deus tão bom, Senhor. Que o Senhor continue falando no nosso coração, Pai. Amém, Pai.